A história do Brasil é uma tapeçaria cativante, tecida com fios de conquista, revolução e resiliência. Desde os primeiros dias de colonização, o Brasil foi um caldeirão de culturas, onde povos indígenas, colonizadores europeus e africanos escravizados se encontraram e se misturaram, criando uma sociedade única e complexa. Ao contrário de muitas nações que emergiram de uma etnia compartilhada ou um senso de unidade de longa data, o nascimento do Brasil foi tumultuado, marcado pelos fogos do colonialismo e a luta pela independência. A chegada dos portugueses em 1500 deu início a um período de exploração e dominação que duraria séculos. Desde o seu início, a vastidão do seu território e a diversidade do seu povo apresentaram um desafio formidável: forjar uma nação unificada a partir de um mosaico de culturas, ambições e queixas. A geografia imensa e variada do Brasil, desde as florestas tropicais da Amazônia até as planícies do Cerrado, contribuiu para a formação de identidades regionais distintas. Este ensaio investiga os momentos críticos em que o experimento brasileiro esteve perigosamente perto de se desfazer, examinando os momentos em que as divisões internas ameaçaram quebrar a frágil unidade desta nação nascente. As revoltas e conflitos internos, muitas vezes alimentados por desigualdades sociais e econômicas, testaram a coesão do país. Viajaremos pelo tempo, revisitando eventos cruciais como a Confederação do Equador, a Guerra dos Farrapos e a Cabanagem, cada um deles um reflexo das tensões e aspirações de diferentes segmentos da sociedade brasileira. Explorando as motivações que alimentaram essas revoltas e seu impacto duradouro na trajetória da nação, veremos como cada conflito moldou o Brasil de hoje. As lutas pela liberdade, justiça e igualdade deixaram marcas profundas na identidade nacional. Através desta exploração, buscamos compreender não apenas a fragilidade da unidade nacional, mas também o espírito duradouro do Brasil, uma nação que constantemente desafiou as probabilidades, emergindo do cadinho de cada desafio mais forte e mais unida. A resiliência do povo brasileiro é uma característica definidora, que se manifesta em sua cultura vibrante e na capacidade de superar adversidades. A história do Brasil é um testemunho do poder duradouro da resiliência, uma nação perpetuamente testada, mas em última análise, ligada por uma vontade indomável de permanecer inteira. Cada desafio enfrentado e superado fortaleceu o tecido social, criando uma nação que, apesar de suas diferenças, permanece unida em sua diversidade. Mesmo enquanto o Brasil celebrava sua arduamente conquistada independência de Portugal em 1822, as sementes da discórdia já estavam sendo semeadas. A nação recém-estabelecida herdou um legado de regionalismo, com o poder concentrado nas mãos de poucos no Sudeste. Esse desequilíbrio de poder gerou ressentimento nas periferias marginalizadas, onde os habitantes se sentiam negligenciados e explorados pelo distante governo central. A vastidão do Brasil, abrangendo uma infinidade de ecossistemas e culturas, exacerbava essas divisões. A comunicação entre as províncias distantes e o governo central era árdua, fomentando uma sensação de isolamento e alimentando as chamas da autonomia regional. O palco estava montado para uma série de revoltas que desafiariam os próprios fundamentos desta nação incipiente. No norte, a insatisfação latente com o governo centralizado no Rio de Janeiro começou a transbordar. A região, com sua identidade cultural única e queixas econômicas, sentia-se cada vez mais alienada do centro político. As sementes da rebelião foram plantadas, aguardando o momento certo para brotar em desafio aberto. O ano de 1824 testemunhou a erupção da Confederação do Equador, uma revolta inflamada que abalou os alicerces do recém-independente Império Brasileiro. Este movimento foi um dos primeiros grandes desafios ao poder centralizado do jovem império.
Inflamada por um potente coquetel de queixas políticas e econômicas, esta revolta nas províncias do Nordeste refletiu o profundo ressentimento contra a percebida tirania do governo central. As tensões eram palpáveis, com a população local sentindo-se cada vez mais oprimida e negligenciada. Iniciada por um potente coquetel de queixas políticas e econômicas, a revolta rapidamente ganhou força. Os rebeldes estavam determinados a lutar por seus direitos e por uma maior autonomia. Esta revolta nas províncias nordestinas refletiu o ressentimento profundo contra a percebida tirania do governo central. As ruas fervilhavam de discussões e debates sobre o futuro da região. Liderada por figuras carismáticas como Frei Caneca, um frei franciscano inflamado, que usava sua eloquência para inspirar e mobilizar as massas, e Manuel Carvalho Paes de Andrade, um respeitado advogado e político que trouxe legitimidade e estratégia ao movimento. A rebelião buscava estabelecer uma república separada no Nordeste. Eles sonhavam com uma nação onde suas vozes fossem ouvidas e suas necessidades atendidas. Eles argumentavam que o governo centralizado no Rio de Janeiro era surdo às suas necessidades e aspirações, ignorando os apelos por justiça e equidade, impondo impostos pesados enquanto negligenciava os desafios únicos da região. A carga tributária era vista como um símbolo da opressão e da exploração. A Confederação do Equador, embora de curta duração, expôs as falhas dentro da sociedade brasileira. A revolta foi um grito de socorro de uma população cansada de ser ignorada. Ela ressaltou a fragilidade da unidade nacional e a necessidade urgente de abordar as queixas das regiões marginalizadas. A Confederação do Equador permanece como um lembrete poderoso da luta contínua por justiça e igualdade no Brasil. Nos Pampas Gaúchos, uma luta diferente por autonomia estava se formando. Esta vasta região, conhecida por suas planícies ondulantes e céus abertos, tornou-se o cenário de um conflito que ecoaria através dos tempos. A Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845, colocou os gaúchos, os destemidos cavaleiros dos Pampas, contra o governo central. Este conflito não foi apenas uma batalha física, mas também uma luta ideológica por direitos e reconhecimento. Alimentada por uma complexa teia de queixas econômicas, aspirações políticas e um forte senso de identidade regional, a rebelião se tornou um momento definidor na história do sul do Brasil. Os gaúchos sentiam que suas vozes não eram ouvidas e que suas necessidades eram ignoradas. Os gaúchos, acostumados a uma vida de liberdade e autossuficiência nos vastos Pampas, se irritavam sob o controle do governo central, que eles consideravam intrusivo e insensível ao seu modo de vida único. A vida nos Pampas exigia resiliência e independência, qualidades que os gaúchos prezavam profundamente. A imposição de impostos sobre seu gado e o favoritismo percebido demonstrado aos comerciantes de outras regiões alimentaram ainda mais seu ressentimento. Os gaúchos viam essas políticas como uma ameaça direta à sua subsistência e ao seu modo de vida. Liderada por figuras carismáticas como Bento Gonçalves da Silva e Giuseppe Garibaldi, um revolucionário italiano que mais tarde encontraria fama em sua terra natal, a Guerra dos Farrapos foi um testemunho do espírito duradouro dos gaúchos. Estes líderes inspiraram muitos a se unirem à causa, lutando por um futuro onde suas vozes fossem ouvidas. Sua luta por maior autonomia e reconhecimento deixou uma marca indelével na identidade da região, moldando sua paisagem política por décadas. Até hoje, a herança dos gaúchos é celebrada com orgulho, refletindo a resiliência e a determinação de um povo que nunca desistiu de sua busca por justiça e autonomia.